A paz do Senhor, meus queridos e amados, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui substituindo o pastor me chamou, ele teve um compromisso agora. Espero que vocês estejam com o coração aberto para que Deus venha falar com vocês. Amém? Bom, vamos orar? Senhor Deus, glorioso Pai, aqui estamos em Tua presença, Deus, para te agradecer e te louvar por tudo que Tu és em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, fôlego o qual o Senhor nos deu, ó Pai. E hoje a gente pode contemplar a Tua presença em nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado porque todos os nossos dias foram escritos, ó Pai. Obrigado porque a Sua bondade e misericórdia nos acompanha, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, antes de começar a ministrar aqui, vai fazer parte da ministração, claro, mas eu queria trazer algo antes da ministração que eu preparei, algo que eu falei com jovens no último TM4, que eu falei para eles: quando você vier na presença de Deus, quando você entrar na presença de Deus, você entre com uma expectativa que Deus irá fazer e transformar a sua vida, né? E quando eu falo isso, é baseado em histórias de homens de Deus, baseado em histórias que está aqui na Bíblia, também baseado em muitas vezes na minha vida, né? Esse tipo de expectativa, né? Então, se a gente olhar para a Bíblia, a gente vê pessoas que entram na presença de Deus, entram diante de Deus, diante de Jesus, com uma expectativa de que a vida delas seja mudada, né? Vemos lá uma mulher com fluxo de sangue, que ela tinha uma expectativa de encontrar Jesus para ser curada. Vemos também o cego de Jericó, que também não viu, né, Deus, mas ele sabia que Deus estava ali. Ele foi com uma expectativa que ele seria curado. E vemos grandes homens de Deus também, que entravam na presença de Deus e Deus transformava a vida dele. Dei um exemplo de Jacó. Jacó, quando se encontrou com Deus, quando ele lutou lá com o anjo, e o anjo feriu a perna dele, ali naquele momento, Deus, ele teve um encontro com Deus. Inclusive ele colocou lá uma pedra firmada ali, deu o nome, um encontro com Deus. E naquele momento a vida de Jacó foi transformada. Ele deixou de ser Jacó para ser Israel. E um detalhe nessa briga, que Deus, ele feriu a perna de Jacó. E a partir daquele momento Jacó, ele começou a andar diferente, né? Olha que interessante, olha que princípio legal. A partir do momento que a gente entra na presença de Deus e tem um relacionamento com Deus, Deus, ele muda o nosso andar, né? Assim foi com outros homens de Deus. Isaías 6, ele fala que eu vi o Senhor e contemplou a glória do Senhor, viu anjos, viu o trono de Deus, e quando ele se deparou que era a glória de Deus, ele falou: Deus, eu não posso estar aqui, eu sou um homem de impuros lábios, eu habito num lugar de pessoas de impuros lábios. E Deus, ele veio com a tenaz, né, algo quente, né, e tocou a língua dele. E esse homem foi transformado. Inclusive ele é o maior profeta messiânico, né, do Velho Testamento. E quando ele teve encontro com Deus, a sua fala, o seu modo de falar foi mudado. De um homem que era de impuros lábios, né, que provavelmente era um cara que respondia, era um cara que falava coisas torpes, e se transformou um profeta de grande valor, né? Um dos maiores profetas do Velho Testamento. Outras pessoas tiveram encontro com Deus e a vida dele foi transformada. Paulo, ele teve um encontro com Deus, né, e a sua visão foi transformada. Moisés teve um encontro com Deus, que Deus chegou para Moisés, apareceu numa sarça ardente, e falou para Moisés: Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Deus queria dizer assim, ó, tudo que você andou, tudo que aconteceu lá atrás,
tira da sua vida, porque o lugar que vocês pisa é santo. Isso ele quis. Esqueça tudo que você viveu, porque o momento agora de contemplação é diferente. É um lugar que você pisa é santo, é um lugar de transformação. Então, quando você entrar na presença de Deus, entre com o coração aberto, entre disposto a mudanças, porque Deus quer trazer mudanças em nossas vidas. A gente muito fala sobre mudanças, né? E é importante a gente compreender isso. Amém? Glória a Deus. Mas isso só foi uma introdução. E eu vou falar o tempo de Deus, né? Como a gente precisa compreender o tempo e o modo que Deus trabalha em nossas vidas. Hoje a gente está habituado e a gente está condicionado ao fast food, a tudo muito rápido, a velocidade, a tudo no nosso tempo, né? Seja o miojo, seja uma página na internet, se não abrir rápido é porque o site não presta, o aplicativo não é bom. Se a comida não vem rápida, a gente dá uma estrelinha 3, 2 para o iFood e tudo mais, porque não veio rápido, não veio no nosso tempo. E quando a gente se depara com a palavra de Deus, com as promessas de Deus, com tudo que Deus faz, o plano e o propósito de Deus nas nossas vidas, nós se deparamos que não é do nosso tempo. E a gente não vai avaliar 3 estrelinhas para a Bíblia, né? Ou para o tempo de Deus. Então a gente acaba se frustrando, né? Por não entender e compreender esse princípio. Eu vou ler Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Acompanhe comigo. Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar, tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e o tempo de odiar, tempo de guerra e o tempo de paz. Como nós precisamos entender esse tempo, né? Há tempo para todas as coisas, né? E quando a gente não compreende isso, a gente acaba se frustrando, como eu disse aqui. Quando a gente não compreende o tempo, que todas as coisas têm o seu tempo, a gente acaba ficando triste, se frustrando, achando que as coisas não acontecem com você, ou Deus não está olhando para você, Deus não se importa com você, mas precisamos entender que há tempo, né? O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não está conectado com o nosso relógio, com o nosso tempo. Lá em Salmos ele fala, né, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E como é incrível isso, né? Como é difícil entender, porque a nossa razão, nossa mente, ela é limitada, né? E a gente precisa desenvolver em nós, né, esse coração que entenda o tempo de Deus. Amém? Precisamos entender o Kairos de Deus, e é necessário para que a gente tenha uma vida em paz, né? Eu sempre dou um exemplo do que eu vivi. Eu sempre cheguei para Deus aos 18 anos, naquele auge, queria trabalhar, queria ter meu emprego, né? Queria fazer, e chegava para Deus, e aí? Estou te servindo na obra, e eu não tenho nem R$2 aqui, né? Enquanto outros, infelizmente a gente compara, né? Mas enquanto outros nem te serve, está aí, ganhando horrores, né? E eu nem R$2 eu tenho na conta. E eu entendi, e naquele momento, frustrante para mim, frustrante. Quantas coisas terríveis aconteceram, assim, que doía mesmo, doía. E eu não compreendia que era o
tempo de Deus. Eu olhava para a minha circunstância, olhava para a minha situação, né? É um equívoco que a gente comete, né? Olhava para a minha circunstância, tudo à minha volta e falava, Deus, você não está vendo, não? Tipo, seus olhos passam por toda parte e quando chega aqui no Munhoz, seu olho volta, vai para outro lugar. E eu só fui compreender que era tempo de Deus anos depois. Hoje eu compreendo que era necessário que eu passasse por tudo aquilo que eu passei. Porque era um tratar de Deus. Era tempo de plantar, não era tempo de colher. Né? Hoje, posso dizer que eu estou no tempo de colher, mas naquela época era tempo de plantar. E eu não entendia, não compreendia muito bem, né, esse momento, né, o Kairos de Deus. Então, quanto mais a gente entender, mais rápido a gente entender o tempo de Deus, mais rápido a gente vai absorver a vontade dele para as nossas vidas e menos tempo a gente vai ter de sofrimento, né? Porque ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer se frustrar, ninguém quer ficar mal porque não está vivendo o melhor de Deus, ou não quero dizer que esteja vivendo o melhor de Deus, mas ninguém gosta de viver em tempos ruins, e os tempos ruins virão para todos, né? Então a gente não está isento de tempos ruins, amém? Lá em Isaías 55, vamos abrir em Isaías 55, verso 8. O Senhor diz assim, ó: os meus pensamentos não são como seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim são os meus pensamentos. E as minhas ações estão muito acima dos seus. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenha regado a terra, fazendo as plantas brotarem e crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimentos para as pessoas. Em outra versão ele fala: os meus pensamentos são maiores que os seus, os meus caminhos são melhores que os seus, né? E a gente precisa compreender. Tem uma ministração de uma música que a ministra fala que Deus ele não se atrasa, mas também ele não se adianta, né? Ele vem no tempo dele, né? Deus ele não se atrasa, de fato, a provisão de Deus vem em tempo oportuno. A provisão de Deus vem em tempos que é necessário ver, mas ele não vai adiantar aquilo que não é tempo para a gente desfrutar. Na adolescência eu fazia uma oração que hoje eu vejo, nossa, que risco, eu dar aquilo que a gente está preparado para sacrificar. E só no tempo dele, e quando a gente se dá a abertura para o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, só no tempo dele que as coisas vão acontecer. E a gente só vai poder dar a Deus, ou só vai ter as coisas de Deus, quando a gente realmente puder sacrificar isso, né? Abraão foi uma prova disso. Abraão, ele só recebeu Isaac no tempo de Deus, não foi o tempo dele, nem o tempo de Sara. Pelo contrário, se fosse no tempo de Sara, o tempo de Abraão teria sido na juventude, não na velhice. Mas o tempo de Deus era diferente. O modo e o tempo de Deus estava sendo diferente na vida de Abraão. Deus precisava tratar Abraão. E não é tratar de ser um bom pai. Acredito que ele seria um bom pai, mas é um tratar de ele poder sacrificar a sua promessa. E de fato ele conseguiu cumprir com isso. Quando Deus pede Isaac como sacrifício, ele entregou, né, a promessa de Deus, ele entregou a promessa de Deus para sacrifício. Ele entendeu o tempo e o modo de Deus, né? E a gente precisa compreender e entender o modo de Deus. Amém? Lá em Provérbios
16, Provérbios 16, versículo 1. É muito legal esse versículo, legal naquelas, né? Para o nosso coração, os nossos desejos humanos, né? Fala assim: as pessoas podem fazer seus planos, porém o Senhor Deus quem dá a última palavra, né? A gente faz planos, né? A gente entende, esse é o tempo, esse é o modo, esse é o... E a gente vai fazendo planos e planos e planos, e quem dá a última palavra, quem fala, não, vai se concretizar agora, é Deus, né? A Nani, que é minha vice, ela sempre fala uma coisa que é bem interessante, que ela fala assim, nós fazemos planos e Deus ri, né? É engraçado isso, mas é bem verdade. Porque fazemos planos, nosso coração é enganoso, ele faz planos e planos e planos, e é o tempo de Deus que as coisas vão acontecer. As coisas podem acontecer fora do tempo de Deus? Talvez sim, talvez não, mas esse tempo, o tempo de Deus, ele é um tempo em que a gente está maduro suficiente para poder desfrutar melhor das promessas dele, das bênçãos dele, das realizações que ele tem para nós. E a gente precisa entender que existe um plano na nossa vida. Lá em Salmos 139, versículo 16, deixa eu abrir aqui. Salmo 139, versículo 16, diz assim: Tu me viste antes de eu ter nascido, os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia, né? Deus, ele escreveu toda a nossa vida, todo o plano e o propósito dele na nossa vida, antes mesmo da nossa formação, antes mesmo de a gente pensar em ser alguém, em ser uma pessoa, né? Deus já tinha escrito lá. E a gente entende que toda a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, né? E a gente entende que todos os planos de Deus é bom, agradável e perfeito nas nossas vidas. E a gente tem, como posso dizer, a gente tem a nossa busca, a gente tem que buscar conhecer esse plano e o propósito. E para conhecer esse plano e propósito, conhecer e ler todos os planos de Deus que ele escreveu neste livro, a gente precisa ter uma comunhão com o Espírito Santo. É ele que vai nos revelar a verdade dele no nosso coração. É através do Espírito Santo, é através do relacionamento com o Espírito Santo que a gente vai compreender o tempo e o modo e os planos de Deus para as nossas vidas. Amém? Entendemos que no percorrer da caminhada teremos sim frustrações, teremos sim tristezas, teremos sim vitórias, glória a Deus, mas entendemos que não é o todo, né? O todo é o plano, cumprir o plano e o propósito de Deus e falar igual o Paulo falou, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé e a coroa que está guardada para mim, ele poder utilizar a coroa, né? E a gente precisa muito abrir o nosso coração para isso, né? Entender o modo, o tempo de Deus. E quando a gente entende e compreende o tempo de Deus, as coisas ficam mais fáceis. E eu não falo que ficam mais fáceis porque a gente não vai ter problema. A gente vai ter a facilidade nos dias de problema, né? A gente vai ter os problemas, que isso é inevitável, né? Jesus, ele fala que no mundo havereis aflição, tereis aflição. Então a gente não vai fugir disso, mas a gente vai estar ali no barquinho com Jesus, a tempestade vindo, e a gente vai estar na calmaria, né? Jesus no barco, né? Pode vir tempestade, pode vir tudo, que Jesus, ele vai nos defender, Jesus, ele vai nos proteger, Jesus vai nos salvar. Amém? Então entenda e compreenda o tempo de Deus. Entenda e compreenda o modo que Deus quer trabalhar.
por uns tempos atrás, eu passei por uma situação, falei, Deus, por que isso? Eu quero desistir de tudo, eu quero parar, E eu não entendia, né? As frustrações vêm e a gente dá muita atenção à realidade, às coisas palpáveis, né? A situação em si, e a gente dá muita atenção a isso e a gente não dá ouvidos, né? À palavra, ouvidos ao Espírito Santo. É como se a gente estivesse num show com volume altíssimo e querer ter paz. Não vai ter paz. A gente não vai conseguir ouvir o amigo do lado, a gente não vai conseguir, porque é muito barulho, e as frustrações, tristezas são muito barulhos, é muito barulho na nossa mente. E quando eu compreendi, entendi que era um tratar de Deus na minha vida, que era um tratar de Deus naquele momento, que eu precisava passar por aquilo, né? É igual Jesus precisava passar pelo deserto para começar o ministério, né? E assim não é diferente com a gente precisa passar por alguns momentos, passar, não morar, né? Deixa bem claro aqui, passar por momentos difíceis, né? É necessário, mas que os planos de Deus não é isso, não é permanecer nessa situação, mas sim é ter uma vida boa, agradável e perfeita. E é necessário que a gente mude o nosso pensar, nosso falar, mude nossos conceitos, e isso é através do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Espero que vocês tenham entendido essa palavra. Espero que vocês... foi curta, mas eu creio que Deus falou em seus corações, que você compreenda o tempo e o modo. Repito mais uma vez, que você compreenda o tempo e o modo. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de você plantar e há tempo de colher. Pode ser que na sua vida, neste momento, você está só plantando. Há momentos que você vai colher, né? E creia que Deus, Ele fará isso, né? Esse momento de colheita vai vir, mas temos que entender o tempo de Deus nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Acho que é isso. Espero mesmo que vocês tenham aberto o coração de vocês para a palavra. Amém? Vamos orar, depois eu dou os avisos. Senhor Deus, glorioso Pai, aqui estamos, ó Deus, para te louvar e te agradecer, Deus. Por mais um dia, Pai. Pai, queremos te agradecer por essa palavra, que nós possamos compreender o tempo e o modo de Deus. Ensina, Pai, a contar os dias, Pai. Ensina-nos a remir o tempo, Pai. Ensina-nos a entender o seu modo de trabalhar, compreender os seus planos e propósitos, Pai. Sei que muitas vezes os nossos planos e os nossos propósitos não estão interligados, mas faça, Pai, nós compreender, Pai, os seus planos. Nos leve, ó Pai, nos direcione, Espírito Santo, a entender o seu modo, Pai, o seu modo de trabalhar, Pai, o seu tempo, Pai, o seu tempo de execução, Pai. Que não deixe que nos nossos corações, ó Pai, se relacione baseado naquilo que vivemos diariamente, Pai, seja no fast food, seja em coisas rápidas, ó Pai, internet e tudo mais, que as nossas expectativas, que a gente não se relacione contigo, Pai, de acordo com a gente se relaciona com smartphone, com internet, com TV, ó Pai, e tudo mais. Sabemos que o tempo seu é um tempo precioso, Pai. Sabemos que o tempo seu é um tempo agradável e perfeito, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, gente. Glória a Deus. Bom, vou dar os avisos aqui. Começando na semana, temos reuniões de oração na segunda-feira com o André e com os homens, tá? Temos também oração com a Zenaide, manhã e tarde, tá? Segunda, quarta e sexta, tá bom? Temos a live, hoje foi diferente, mas temos o seminário Fundamentos da Fé, tá bom? Com o pastor Fernando, toda terça-feira, ele está ministrando
não é nessa apostila, ele tem outra apostila que ele está ministrando, que é o Fundamentos da Fé, tá bom? Quinta, sexta e sábado, quinta e sexta às 8 da noite, célula, procure uma célula mais próxima de você. Sábado às 5 da tarde também temos células, tá bom? Também procure uma célula aí perto de você. Domingo agora, domingo de manhã tem a classe de doutrinas, agora sim essa apostila que estamos estudando, tá bom? Com Marcelo Bezerra, a classe de doutrinas, aprendemos aqui uns assuntos muito legais, eu já estudei essa apostila, muito bacana. Temos também domingo à noite culto, esse domingo será o culto com um missionário, né? Agora eu não lembro o nome do missionário, vocês vão receber a mensagem aí, vai ter o missionário agora esse domingo, tá bom? Eu acho que é só. São esses. O arraial, gente. Nossa, se eu não falar isso, minha esposa, eu vou dormir pra fora hoje se eu não falar isso. Gente, dia 25 de junho agora vai ser o arraial. Vai ser uma bênção, vai ter muita coisa aí para comer, né? Crente não bebe, não fuma, mas come, que é uma beleza, né? Então vem participar aí do arraial, tá bom? Vem fazer parte, vem ajudar a gente. Todo o dinheiro vai ser destinado à nossa EBF, EBF que vai ser no dia 22 e 23, se eu não me engano, de julho, tá bom? Vai ser aqui na igreja, às 14 horas. Vai ser uma bênção também, tragam suas crianças, é muito importante, é muito gostoso. A gente está preparando várias coisas aqui na EBI para fazer uma EBF gostosa para suas crianças, que venha abençoar elas, venha ensiná-las, tá bom? Então venha participar do Arraial, venha ajudar a EBI a fazer a EBF, amém? Beleza? Vai ter TM4 também, às 17 horas aqui no sábado. Assim que terminar o TM4, a gente já vai pular aqui para o arraial da igreja, tá? Amém? Acho que é isso. Agora eu não esqueci, não vou dormir para fora, não. Amém, gente? Deus abençoe, fique na paz, uma boa semana, um bom feriado aí. Deus abençoe vocês.